Olá! Nesse vídeo, vamos falar sobre enriquecimento de dados. Além de falar sobre esse conceito, vamos aprender a usar dois componentes muito comuns em nossas integrações, o REST Connector para acessar APIs REST e o componente Session Management para guardar dados em memória durante a execução de um fluxo. Mas o que é o enriquecimento de dados? Enriquecimento de dados significa incrementar os dados que temos disponíveis com informações vindas de outros serviços e sistemas. Imagine para uma integração que estejamos construindo que tenha disponível os seguintes dados de um cliente: nome, e-mail e CEP. O consumidor da minha integração, isso é, quem vai receber o resultado da lógica que estou implementando, precisa não só destas informações, mas também receber dados sobre o endereço desse cliente. O padrão de enriquecimento é interação quando acessamos uma API de terceiros que devolve os dados do endereço que queremos a partir de dados de um CEP que temos em nossa disposição para uso. Todos os componentes que consultam e coletam informações de outras fontes, como um componente de acesso a banco de dados, um SOAP Connector para acessar web services, um componente de leitura de arquivo que recupera informações de uma planilha Excel, podem fazer parte desse padrão. Nesse vídeo, vamos utilizar o REST Connector para acessar dados de uma API externa. REST Connector. Por que usar? O REST Connector é o componente que podemos utilizar para fazer chamadas a serviços de uma API REST. Como usar? Bom, vamos retomar o fluxo que estamos construindo. Até esse momento, já consultamos os dados de cliente de uma base de dados a partir de um código. Já fizemos uma validação condicional para verificar se esse registro foi encontrado e já trabalhamos com a transformação desses dados para recuperar as informações que precisamos retornar para o consumidor desse serviço, isto é, o nome, e-mail e CEP. No entanto, para atender a todos os requisitos da construção desse nosso serviço, ainda precisamos fazer o enriquecimento desses dados para adicionar a informação do endereço desse cliente que recuperamos da base de dados. Essa informação não está disponível e, para isso, teremos que fazer uma consulta a uma API externa, uma API REST chamada via CEP, que é uma API que retorna um endereço a partir de um CEP, que é uma informação que já temos disponível em nosso fluxo. Se precisamos fazer uma chamada a uma API REST, vamos utilizar o componente REST Connector. A utilização desse componente é bem direta. Temos que passar a URL do serviço que estamos chamando, as informações necessárias no header, qual o verbo que usaremos, isto é, se estamos fazendo um get, um post, um put. Escolhemos a conta de autenticação a esse serviço, se necessário. Nesse caso é uma API pública, então não há necessidade de passar uma credencial. Quer dizer, faremos todas as configurações que essa tecnologia, REST, nos pede, como se estivéssemos usando um cliente REST como o Postman ou qualquer outro disponível no mercado. Para esse nosso caso, podemos utilizar as configurações padrão. Note apenas que precisamos passar como parâmetro na URL o CEP que vamos consultar. Esse é o requisito desse serviço REST. Vou confirmar. Conectar no meu fluxo de sucesso, onde encontramos um cliente da base de dados. E vamos executar novamente o pipeline. Pronto. Veja que recuperamos os dados necessários, isto é, o endereço a partir do CEP que passamos como parâmetro. O retorno de uma chamada REST vai trazer não só o body com os dados de saída do serviço, mas também o status de execução, que nesse caso foi um 200, dizendo que essa chamada foi um sucesso. E também os dados presentes no header dessa resposta, caso seja necessário para a utilização. A execução ocorreu com sucesso. No entanto, note que quando fizemos a chamada a esse serviço,
os dados do cliente, nome e e-mail que havíamos recuperado anteriormente da base de dados, sumiram. Isso acontece pois os conectores que acessam algum serviço externo, como o conector SOAP para chamadas de um web service, ou de REST, ou de banco de dados, entre outros, vão executar levando em conta a sua configuração e os dados que precisarem usar do JSON de entrada, que nesse caso consumimos o CEP. Se precisarmos usar outras informações anteriores a esse passo, como é o caso aqui onde precisamos devolver na saída o nome e e-mail do cliente também, precisaremos guardar essas informações anteriores a esse conector e recuperá-las após sua execução. Para isso, utilizaremos um conector chamado Session Management. Session Management. Por que usar? O conector Session Management é um componente que vai permitir que salvemos dados em memória para utilização posterior, durante a execução de um fluxo. Como usar? Voltando ao nosso fluxo, então temos que puxar um componente para salvar os dados na sessão antes do REST. O componente é o Session Management. As configurações desse componente são bem simples. Vamos definir qual a ação que vamos efetuar, como um put para salvar, get para recuperar e delete para remover os dados da sessão. Nesse caso, precisaremos um put para guardar a informação nessa sessão de execução do pipeline. E vamos definir também o nome do atributo que queremos salvar nessa sessão, que nesse caso é o cliente. Existem ainda duas outras opções, que são o compartilhamento dessa informação com outras threads de execução desse fluxo e também se queremos limitar o escopo dessa informação. Mas para o nosso caso, podemos deixá-las com as configurações padrão. Vou dar um confirmar e vou colocar um step name que estamos salvando informação na sessão. Se salvamos a informação, precisaremos ainda recuperá-la após a chamada do serviço REST. Vamos então copiar esse componente. Sim, o Ctrl+C, Ctrl+V funciona na plataforma de GB. E agora que fizemos a cópia, precisamos apenas lembrar de alterar a ação, que nesse caso vai ser um GET, pois queremos recuperar a informação da sessão. Então, recuperando a informação da sessão e definindo a operação como um GET. Agora, se executarmos o fluxo novamente, receberemos tanto o resultado do serviço que chamamos, quanto os dados do cliente que recuperamos lá do banco de dados no começo do fluxo, como podemos ver aqui no resultado da nossa execução. O último passo desse enriquecimento e retorno ao usuário final seria então fazer uma transformação que monta e retorna todos esses dados que obtivemos ao longo do fluxo no formato pedido pelo consumidor da informação. Para isso, usaremos novamente um componente JSON Generator, onde recuperaremos os dados do cliente e seu respectivo endereço. Então, vou utilizar um JSON Generator e na sua configuração, eu vou colocar transformação final. E o JSON que passaremos para ele será o seguinte: o formato cliente com nome e e-mail. Essas informações vêm do JSON que guardamos na sessão e vem lá do banco de dados. E o endereço é o body do serviço REST que acabamos de recuperar. Então, eu vou devolver o nome, o e-mail e o endereço desse cliente, uma informação já enriquecida. Vou confirmar e a hora que eu executo esse fluxo de novo, temos o seguinte resultado, conforme o esperado. No próximo vídeo, vamos publicar esse serviço, esse fluxo que acabamos de construir, para que ele possa ser acessado externamente. Obrigado
e até lá!